Vou resolver aqui com você uma questão da prova do IME de 2022 e o IME, se você não sabe, é considerado um dos concursos mais difíceis do Brasil. Então, mete a mão nesse like aí, comenta que não é qualquer questão. Show de bola? Vem comigo. A soma dos inversos das soluções inteiras dessa equação, e não é uma equação qualquer não, é uma equação envolvendo um determinante aqui, na boa, que é um determinante de terceira ordem, que você pode resolver utilizando a regra de Sarri. Tem várias variantes, tem uma variante que ela é bem didática, que é assim, ó, você pode aprender rapidola. Determinante de terceira ordem, quem está embaixo, eu jogo para cima, esse 2 e esse x, quem está em cima, que é o x e o número 3, eu jogo embaixo. Quem está embaixo vai para cima, quem está em cima vem para baixo, somente as pontas. E aí você vai ter as diagonais. Você vai ter essa diagonal e essa diagonal. Essas diagonais, se você não lembra, são chamadas diagonais principais e você vai multiplicar essas diagonais. E aqui você vai ter o seguinte esquema: 2 vezes 2 vezes 3 vai ser 12. Aqui, x vezes x vai dar x a terceira. E 2 vezes 3 vezes 3 vai dar 9, 18. Coloque 18 aí. Menos, ó, diagonais principais. Agora, menos, abre um outro parênteses. Vou fazer as diagonais secundárias. Vamos mudar a cor? Vamos colocar de azul aqui as diagonais secundárias. Essa diagonal e essa diagonal. Show de bola? Pega a visão aí. Vai ficar assim o nosso esquema. X vezes 2 vezes 2 vai dar 4x. Coloque aí 4x. 3 vezes x vezes 2 vai dar 6x. E aqui, 3 vezes 3 vezes x vai dar 9, né? Então, aqui 9x. Coloque aí 9x. Isso aqui igual a zero. Daqui a pouco coloque igual a zero. Vamos reduzir os termos semelhantes? Eu vou ter o seguinte. Você vai ter 12 mais 18 vai dar 30. Mais x elevado à terceira. X à terceira. Menos 4 mais 6. 4 mais 6 vai dar aqui 10. Mais 9, 19. 19x. Isso aqui igual a zero. Agora você pode dar uma organizada para ficar melhor padronizado. X à terceira menos 19x mais 30 igual a zero. Então, eu cheguei em um polinômio. Esse polinômio, terceiro grau, né? Pelo teorema fundamental da álgebra, tem que ter 3 raízes complexas. Eu não sei se essas raízes são inteiras, obrigatoriamente, tá bom? É importante entender isso, tá bom? A soma dos inversos das soluções inteiras. Então, ele pode ter, de repente, raízes complexas lá, então eu vou ter que achar essas raízes, depois fazer a soma dos inversos dessas raízes. Tá? Porque está falando, não é qualquer raiz, as raízes inteiras, é importante entender isso. E aí eu vou fazer aqui, como o meu A vale 1, existe uma teoria que diz assim, se o A vale 1, esse polinômio pode ter raízes inteiras, as possíveis raízes inteiras. Quem são as possíveis raízes inteiras desse polinômio? Se você não sabe, são os divisores do termo independente, os divisores de 30. Eu chego aqui no 30, eu vou achar os divisores desse cara. Tá? Os divisores não são obrigatoriamente as raízes. Escuta bem, são as possíveis raízes inteiras. Se esse polinômio realmente tiver raízes inteiras, aqui são os candidatos. E quem são esses candidatos? São os divisores. Quem são os divisores de 30? Aí você manda ver. Mais ou menos 1, mais ou menos 2, mais ou menos 3. Mas Mura, negativo, divisor sim. Ser divisor é a divisão C exata. Não interessa se é positivo ou negativo. Show de bola? Continua aí. 4 não é divisor, mais ou menos 5, mais ou menos 6, mais ou menos 7 não é, 8 não é, 9 não é, 10, mais ou menos 10, mais ou menos 15 e depois mais ou menos 30
Eu estou te dizendo, filhão, se esse polinômio tiver raízes inteiras, aqui estão os candidatos. Ah, qual vai ser? Cara, eu não sei qual vai ser. Mas eu sei uma maneira de saber se é ou não é. Como? Eu pego o número e substituo. Se eu pego o número e substituo zerar, ele é um divisor. E aí você poderia chegar bem aqui, joguei o número 1, não deu. Aí fica um pouco frustrado. Aí vai tentando, é assim mesmo. Aí eu vou tentar, por exemplo, o número 2. Será que 2 é raiz? Essa é a minha pergunta. 2 é raiz desse polinômio? 2 é raiz desse polinômio bem aqui? E como é que eu faço para saber se é? Eu pego o número 2, substituo no polinômio 2 elevado à terceira, 19 vezes 2 mais 30. E o resultado, se for raiz, tem que ser zero. Né? Ele é um zero da sua função polinomial, ele é um function of the zero, ele zera a sua função. E se você fizer a conta, 8, aqui eu tenho 8, mais 30, 38, menos 2 vezes 19, 38, e 38 menos 38, deu zero. Opa, esse cara zerou. Se zerou, você diz sim, é raiz. 2 é uma raiz. É raiz, colocar bem aqui, é raiz. Ah, então eu já sei, Mura. Eu vou pegar todo mundo, vou sair substituindo. Só que tem um montão de gente. Na verdade, quando você consegue descobrir uma raiz, você já fica feliz. Você abre um sorrisão. Por quê? Porque nós temos uma ferramenta, um chamado dispositivo de Biota e Ruffini. E o que é o dispositivo de Ruffini, se você não sabe? Ele é um abaixador de ordem. Esse polinômio aqui, ele é um polinômio terceiro grau, porque se ele fosse do segundo, eu tinha uma fórmula resolutiva, linda, preparada para resolver. Mas aí é terceiro grau, eu tenho teoria. Teoria para fazer baixar a ordem, diminuir a ordem. Terceiro eu não sei fazer, Moura, eu não sei fazer terceiro. Mas se fosse do segundo, do segundo eu sou PhD em equação do segundo grau. Então vou contar com isso. Já que você é pós-doc em equação aí do segundo grau, então vamos resolver essa nossa jogada aqui. Por quê? Porque o dispositivo de Ruffini, ele é um abaixador de ordem. Entenda bem, entenda como as coisas são bem bonitas, é bem organizada a matemática. Eu chego bem aqui, vou montar uma grade, se você não conhece assim que é o dispositivo de Ruffini, se monta uma tabela, um jogo da velha, podemos falar assim, tá? Um jogo da velha aqui, uma tabelinha, e nesse jogo da velha, você vai colocar sempre bem aqui a raiz que você achou. Eu já tenho a raiz, number 2, bem aqui o número 2 é a minha raiz, 2 é a raiz. E aqui eu vou colocar desse outro lado o meu polinômio, não todo ele, somente os números, os coeficientes. Entenda bem, você coloca assim, ó, bem aqui eu vou colocar 1, coloca 1. Por que 1? Quem acompanha x à terceira, tem uma pegadinha nessa questão. Ah, não apareceu x à segunda, mas você tem que colocar aqui 0, que seria um número que acompanha x à segunda. Depois, menos 19 e depois 30. Mura, então onde apareceu esse 0? Ei, lembre que você tem que completar o seu polinômio. X à terceira, 0x, menos 19x, mais você tem que colocar. Porque se você não colocar, você vai errar. Sempre esse é o esquema. X à terceira, x à segunda. Ah, não tem um número? Então é 0 naquele lugar. Mas você vai colocar. Após isso, você vai fazer o seguinte esquema, se você não lembra. Desce o primeiro número. Desci o número 1. Após você descer o primeiro número, o que é que você faz? Você vai multiplicar toda vez. Você vai multiplicar esse cara e depois você vai somar. E esse esquema que eu estou fazendo aqui, ele é repetitivo. Você multiplica e soma. Ajuda aqui. 1 vezes 2 é 2, somando com 0 dá 2. 2 vezes 2 dá 4, somando com menos 19. Somar é um modo de dizer. Sinais diferentes. Conserva o maior módulo e subtrai. Menos 15. Menos 15 vezes 2, menos, sempre multiplica, tá? Menos 15 vezes 2, menos 30, somando com 30, dá 0. Eu tenho uma boa notícia. Toda vez esse cara no final dá 0. Se o cara que você está fazendo é a raiz.
esse cara aqui sempre tem que ser zero. Se não der zero, alguma coisa está errado na sua conta aí, na sua teoria, ou seja, o cara não era a raiz, era um fake que você estava pegando aí. Que quando é raiz, sempre é zerote esse final aí. Mura, eu não entendi ainda para que serve esse tal de Biota e Ruffini. Eu não falei que ele é um abaixador de ordem? O meu polinômio é do terceiro grau. Esse polinômio aqui, que é o meu resultado, ele não será um polinômio mais do terceiro. Ele será um polinômio do segundo grau. Eu estou te dizendo que esse meu polinômio, ele será assim, ó. 1x à segunda mais 2x menos 15, e aí você iguala a zero para obter as outras raízes. Então, esse é o esquema. Aqui você tinha os coeficientes 1x à segunda mais 2x menos 15 igual a zero. E aí caiu na equação do segundo grau. Aqui você diz que, né, falou aí que você era o pós-doutor aí. Então agora se vira, né? Quer moleza? Senta no pudim, como se diz. Mas calma, que eu vou te dar uma dica. Você pode fazer a fórmula resolutiva, né? Fique à vontade. Mas tem uma dica que seria legal você fazer, que se você está resolvendo uma questão nesse nível aqui, é porque você quer aprender algo assim forte, né? Está fazendo estilo IME aqui. Então você tem que chegar a dominar pela fórmula resolutiva, mas como é concurso, tem que ganhar tempo também. Então, uma dica seria você fazer por soma e produto das raízes. Toda vez que o A é 1, a soma das raízes na equação do segundo grau é o B, trocando o sinal. Então, se aqui é mais 2, você coloca menos 2. E a multiplicação das raízes é o C, sem mudar sinal nenhum. Então, eu preciso procurar dois números, que é a soma de menos 2 e a multiplicação vai dar menos 15. E aí, nesse caso, você já pega aqui a visão que esses números aqui vão ser menos 5 e mais o número 3. Por quê? Porque se você somar menos 5 mais 3, vai ser menos 2. Concorda? Concordo, prof. E se você multiplicar, vai dar menos 15. E aqui, então, eu resolvi a minha equação do segundo grau. Portanto, eu achei as três raízes desse polinômio. E pode perceber que esse menos 5 e 3 estava lá no conjunto dos divisores. Porque eu falei, se o polinômio tiver raízes inteiras, está aqui dentro. Está aqui dentro. Tá bom? Mas eu tinha que fazer isso para saber, porque eu posso ter um polinômio que tenha raízes irracionais. Raízes são números complexos. Então, você tem que fazer dessa maneira aqui. Então, eu tenho as raízes. Só que ele não perguntou as raízes, ele quer a soma dos inversos. O que é isso? Falando línguas estranhas, né? A soma dos inversos, né? Das soluções inteiras. Cara, você vai inverter cada número e vai somar. Eu estou dizendo que você faz assim, ó. Ele quer a soma dos inversos. Você vai somar os inversos dos números, assim, pequeno gafanhoto. A primeira raiz era 2, então você vai inverter 1 sobre 2. Você vai colocar meio aqui. Mas a outra raiz é o número 3, vai inverter 1 terço. A outra é menos 5, vai inverter, né? Só que mais com menos é menos, então fica menos 1 quinto. Então esse é o esquema que ele quer, a soma dos inversos das raízes. E aí você vai se dar bem aqui, você vai gabaritar, porque você vai calcular o MMC de 2, 3 e 5, que é 30. 30 dividido por 2 é 15 vezes 1. Divide e multiplica. 30 por 3 é 10 vezes 1 é 10. E 30 por 5 é 6. 6 vezes 1 é 6. E agora você vai resolver essa conta em cima. 10 mais 15, 25 menos 6, 19. E aí você tem 19 dividido por 30. E aí você vai marcar aqui a alternativa E nessa questão. Então, uma questão aí que você fez do IME. Coloca um comentário, coloca um like aí, que é muito conhecimento aqui compartilhado para você. Se você sentiu dificuldade, é assim mesmo, você está aumentando o nível, né? Como diz meu amigo Curió, rumo ao topo. Show de bola? Até a próxima!